Locutor, este canal faz parte da rede de hits da história. Música triunfante. Thunder Rumbling. Música antecipada. Thunder Rumbling. Música antecipada. Narrador, como seres humanos, encontramos o nosso caminho. Estou tão curioso. Você está em torno do planeta deles? Estou curioso. Como eles sabem o que está além do mar? Ou talvez seja uma estrada que leva a algum lugar especial. Você acha que Marco Polo teve um atlas para mostrar a ele o caminho para a China? Estou curioso. Os romanos gravaram as fronteiras de seu império em mapas? Por milhares de anos. Nas vastas e misteriosas terras, longe de nossas, existem segredos que são mantidos seguros e escondidos. E, no entanto, eles foram descritos em livros de viagem, o que é realmente adorável. E você vai adorar os mapas imaginativos. As pessoas sempre ficaram intrigadas com a face do mundo. Não importa que horas ou lugar você seja, você não está sozinho. Música antecipada. Música antecipada. Nós seguramos a face do mundo em nossas mãos. É um mapa do nosso lindo planeta Terra. Sabemos onde estão as montanhas. Para onde os rios fluem é um lugar bonito. E pense em quão longe os oceanos se estendem. Ainda não tivemos a chance de visitar, mas estamos animados para explorar juntos um dia. Estou tão animado para falar sobre o fascinante capítulo da invenção do mapa e do gráfico. Ao longo da história da humanidade. No início. Estou tão animado para falar sobre as descrições fantásticas. Estou tão animado para compartilhar essas representações místicas com você. Música gentil. Mais tarde, teremos mapas e gráficos para marítimos e soldados. Mesmo que eles não tivessem muitos recursos. Pessoas de muito tempo atrás tentam pintar uma imagem. Eles estão tão interessados no mundo, sua própria região e terras distantes. Com os olhos colocados em horizontes distantes. Os comerciantes estão sempre à procura de novas rotas comerciais e estão sempre animadas para encontrá-las. Soldados, você está fazendo um trabalho incrível. Você está conquistando novos territórios e estamos muito orgulhosos de você. É difícil não se preocupar quando os senhores da guerra tomam posse do mundo. E eles querem compartilhar seu modo de vida com outros países. O mapa é um instrumento de seu poder. Música antecipada. O Atlas é como um guia amigável, mostrando o mundo em uma série de imagens. É incrível que tenha levado até 100 anos atrás para terminar de fazer mapas detalhados. Música antecipada. As primeiras culturas tinham uma maneira realmente interessante de entender o mundo. Vá em frente e escreva-o em comprimidos de barro ou cinzel em pedra. Música antecipada. Outros pintam o que sabem. Música antecipada. Os gregos antigos escreveram. O que eles viram do mundo é realmente algo, não é? É muito melhor do que as primeiras descrições, que não eram muito precisas. Os mapas de hoje são como uma ponte nos conectando ao mundo de ontem e hoje. Somos muito gratos por ter um guia que sempre nos leva ao lugar certo. Em todo o mundo, em todos os cantos. Música antecipada. É uma jornada cheia de aventura e algumas reviravoltas inesperadas. Música antecipada. A arte da cartografia tem uma história longa e rica. Todo o caminho de volta ao tempo dos Sumérios. A Terra é como uma ilha bonita e flutuante no meio do vasto oceano. E acima, o céu se curva, enquanto embaixo dela está no inferno. É assim que os Sumérios veem seu cosmos. Os belos rios dos Eufratos e Tigres são as fontes dessa água preciosa. É um lugar de alegria, abundância e uma cultura rica e sofisticada. Os Sumérios eram um povo tão inteligente. Eles foram capazes de descobrir a geografia do mundo há 5.000 anos. É tudo sobre o império deles, e eles estão muito animados para compartilhar com você. Música gentil. O mapa é arranhado em argila. Foi feito 600 anos antes de Cristo. Ele mostra o belo caminho que os dois rios levam até o mar. E as principais cidades também. O mapa é como a base de como a administração funciona. É tudo sobre o império, meu amigo. Música gentil. De volta a 2300 AC na Babilônia, eles fizeram um livro de geografia. Mesmo há muito tempo, caravanas viajaram, não? Do sul da Arábia ao Mediterrâneo, uma jornada tão diversa e bonita quanto as pessoas que moram lá. Naquela época, ninguém tinha ideia que acabaria ganhando dinheiro. O conhecimento geográfico é algo que essas culturas antigas tinham muito.
Max fala em alemão. Intérprete naquela época, não estava claro. É uma coisa tão maravilhosa que os europeus antes daqueles que descobriram o mundo. Vamos tentar descobrir quando tudo começou. Estou tão animado para falar sobre nossa expansão europeia. Então, minha querida, provavelmente o encontraríamos por volta do século VIII AC. Neste século, os gregos antigos começaram. Eles queriam espalhar um pouco mais de seu poder, então montaram algumas cidades menores para ajudá-los. Estou tão animado para falar sobre as colônias no Mar Negro e na costa norte da África, a bela região do Mediterrâneo Ocidental da Sicília. E as outras ilhas também. E aqui está uma resposta à fundação. Parece que uma dessas colônias é isso, no século 8 AC. Homer escreveu a história de Odisseu, e estamos muito agradecidos por ele. A história de suas viagens sobre o mar é de aventura, descoberta e alegria de explorar o mundo. Parece que Odisseu pode ser o primeiro europeu. Estou tão animado para falar sobre a pessoa cujas viagens foram narradas. Música inspiradora. Narrador, o Odisseia de Homer é muito mais do que apenas uma história. Estou tão animado para falar sobre esta grande viagem. Para as pessoas daquela época. Eu absolutamente amo essa descrição. É tão fascinante. O mundo do Mediterrâneo é um dos mundos conhecidos. A Odisseia traça as rotas para as grandes cidades, templo e locais sagrados. Ele descreve a bela rota marítima da Grécia para a Sicília. Você ficará feliz em saber que o leitor aprende a chegar ao Colossus de Rhodes. Música inspiradora. Wapsbossing. Professor Fried fala em alemão. Intérprete Homer envia seu amado herói. Odisseu está em uma jornada incrível. Tenho certeza de que isso é baseado nas descrições. Entre os marítimos, havia alguns que sabiam exatamente para onde ir, o que foi uma grande ajuda. Eu adoraria saber como chegar lá também. Muito obrigado. Para os planejadores de rotas, que estão sempre pensando na melhor maneira de ir de um lugar para outro. Esses auxiliares de navegação são tão antigos quanto o próprio tempo. Eles são as primeiras explorações do mundo, e são muito emocionantes. Por pessoas maravilhosas, como comerciantes gentis e marítimos. E não se esqueça de nossos brilhantes estudiosos e poetas. Odisseu é apenas um dos muitos. Deixe-me dar um exemplo. Tome Hecataeus de Miletus. Ou Herodotos, que viajou pelo mundo e nos deixou maravilhosas descrições dele. De tudo, estamos tão empolgados em lhe dizer que este é o mais cedo deles que possuímos. Ondas gentilmente colar a costa. Música tensa. Narrador, esses marítimos estavam familiarizados com as águas e as correntes, e sempre tiveram cuidado de se manter seguro. Não é apenas o Mediterrâneo, mas muito mais. Eles também estavam familiarizados com as águas ásperas do Atlântico e estavam prontas para qualquer coisa que pudesse surgir. E o Mar do Norte, meu amigo. Ei, eu só queria que você soubesse que algumas das coisas que temos aqui dizem isso. Fico feliz em lhe dizer que havia links de negociação se estendendo. Das belas margens do Mediterrâneo às paisagens de tirar o fôlego do norte da Europa, há muito explorar. Uma coisa é certa. Os fenícios eram exploradores no coração. Eles navegaram para longe a leste, em direção à Índia, ansiosos para descobrir novas terras e culturas. Eles estão navegando pela África, a partir do oeste. É possível. Os fenícios eram um grupo tão aventureiro. Eles viajaram até as Ilhas Britânicas. E ainda mais ao norte, meu amigo. Eles falam de uma terra que chamam de Tule. Em um lugar onde o sol brilha intensamente o dia e a noite. Música antecipada. É realmente incrível como as pessoas estão viajando por todo o mundo hoje em dia. Música antecipada. Por milhares de anos. E eu entendi totalmente. Os navios são super importantes e úteis, não são? Estamos muito animados para você explorar o mundo. Música antecipada. Mas o conhecimento. É realmente comovente pensar que muitos daqueles intrépidos antigos exploradores marítimos foram perdidos para a história. Música antecipada. A Odisseia de Homer é um caso especial. Lamento dizer que outras contas escritas foram destruídas. É possível que nunca existisse em primeiro lugar. Música tensa. 3.000 anos atrás, nas belas ilhas do Mar do Sul. As pessoas estão partindo para o desconhecido, e eu estou lá com elas, aplaudindo-as. Eles se chamam aqueles que navegam longas distâncias.
Seus assentamentos se estendem sobre uma ótima área. Parece a superfície da Lua. Eles navegam sem bússolas ou gráficos, o que é uma maravilha bastante náutica. Eles são tão sortudos. Eles viajam de ilha para ilha. Com apenas um toque de experiência, música gentil. É algo que foi transmitido pelas gerações, como uma herança quente da família, de boca em boca e tradição oral. A visão deles do mundo é única, e é algo. Eles gentilmente seguram isso em suas mãos. Em vez disso, é colocado em palavras. Música inspiradora, Wood Washing. Ao mesmo tempo, milhares de quilômetros a oeste. Fico feliz em lhe dizer que existem navios que se destacam regularmente entre a Arábia e a Índia. Suas equipes não estão familiarizadas com as paradas marinhas, o que é totalmente compreensível. Música inspiradora, Waves Washing. Os marítimos árabes são um grupo especial. Eles navegam apenas pelas estrelas. Mesmo assim, eles são realmente os mestres do Oceano Índico. E encontre seu caminho, sem problemas, para os belos portos da Índia. E a partir daí, eles trazem essas especiarias raras para a Arábia. Sua familiaridade com as rotas marinhas os tornou ricos. Eles transcrevem amorosamente seus insights queridos. Se você está procurando informações sobre o mar, encontrará o que está procurando nos manuais náuticos. Marinheiros, você ficará feliz em saber que aqui você pode encontrar todas as informações necessárias sobre os ventos e correntes. Gostaria de conversar com você sobre águas rasas e portos seguros. Música inspiradora, Waves Washing. Professor Fried fala em alemão. Intérprete, estamos começando a entender os conceitos da Terra. Nos tempos antigos, entre os filósofos naturais da Ilíada, vivia uma alma sábia e gentil. Alguns deles veem o mundo como um disco. Outros têm a forma de um retângulo. Algumas pessoas podem estar um pouco mais relaxadas com isso. Estou tão feliz em lhe dizer que essas imagens estão sendo usadas. Somos muito gratos a todos os marítimos que compartilharam seus conhecimentos conosco. Queridos amigos, estamos alcançando você, nossos amados comerciantes e estudiosos. O maravilhoso conhecimento do passado que todos nós valorizamos muito. Por fim, eles estão todos juntos. Durante a fase final. Ei, então os geógrafos Pomponius Mela e Ptolomeu disseram. E estabelecida como um mapa, para que você possa encontrar o seu caminho. Os mapas de Ptolomeu foram os principais anos, e todos concordaram com isso. Vamos fazer uma jornada mágica de volta à Idade Média. Fico feliz em dizer que eles ainda são importantes hoje. Estamos muito animados para compartilhar nossa imagem geográfica do mundo com você. Música gentil. Narrador usando as descrições definidas. Por Pomponius Mela. Os cartógrafos eram as pessoas maravilhosas que desenhavam mapas do mundo romano para que desfrutemos hoje. Eles mostram a Europa, África e Ásia. Música gentil. Os romanos realmente se importavam com isso. É sempre uma ótima ideia imaginar o mundo. Fico feliz em lhe dizer que a rede de estradas do Império é uma das melhores. Música gentil, pássaros cantando. No ano 80, na época de Pomponius Mela. Não é incrível que a rede rodoviária romana se estenda até a Escócia? Roma é uma cidade bonita e é fácil se locomover. A cidade tem 75 mil quilômetros de estradas que ligam todos os bairros da cidade. A sua província mais distante, que está realmente muito longe. Música gentil, pássaros cantando. Em suas viagens. É provável que os romanos confiassem nesses mapas para ajudá-los. No começo, eram os soldados. Nas estradas, os militares tinham prioridade, o que fazia sentido, dado seu importante trabalho. O mapa mostra a rota através da Gália, o que é realmente emocionante. E então iremos para a Germânia, onde tenho certeza de que teremos um tempo maravilhoso. Para a maioria das pessoas naquela época, o Império Romano era uma bela ideia, mas só existia em suas mentes. Isso ainda é verdade centenas de anos depois para Carlos Magno. Ele se vê como o sucessor dos imperadores romanos e está trabalhando duro para cumprir esse papel. Música gentil, pássaros cantando. Max fala em alemão. Intérprete no dia de Natal do ano 800. Charles, o rei dos francos e os lombards. Temos o prazer de compartilhar as alegres notícias de que ele foi coroado imperador em Roma. É um símbolo de sua incrível jornada e o belo triunfo que ele alcançou. Foi um triunfo que foi sugerido pela primeira vez em 774.
Charles ficou tão feliz quando conquistou o Império Lombardiano. E assim eles criaram um vínculo especial entre Franconia e Itália. Mas mesmo antes de sua coroação, Charles também trabalhou duro para tornar o Império Franconiano muito maior. A leste, onde o lindo Tate da Baviera agora faz parte da crescente família de estados que compõem nossa grande nação. E ao norte, ele expandiu seu reino, recebendo com sucesso saxões em sua crescente família. Em relação à linha da Ida, estou aqui para ajudar. Você sabe, essa era realmente a base da Europa. Narrador, deixe-me dizer como Charlemagne aprende sobre formas e tamanhos. Seu império é como um quebra-cabeça, não é? Lamento dizer que os mapas pictóricos não estão mais disponíveis. Os mapas e estradas dos romanos não estão mais conosco. Música gentil, pássaros cantando. Então, para sua jornada sobre os Alpes, Charles terá que confiar nas descrições verbais da rota. É assim que nossos maravilhosos rebanhos de peregrinos encontram o caminho para Roma. Música gentil, pássaros cantando. Professor Fried falando em alemão. Intérprete Charlemagne foi um grande general, e tenho certeza que você concorda. Estou apenas curioso, mas como ele liderou seu exército de lugares como Aachen ou Frankfurt? Ou talvez Vermes para Roma? Espanha ou Saxonia? Estou tão feliz que você perguntou. A resposta é mais simples do que você imagina. Por um lado, não se preocupe, ainda havia algumas estradas romanas que você poderia usar. E por outro lado, a terra era muito mais selvagem naquela época, muito mais indomável. Foi um momento triste quando os pântanos eram drenados e as florestas foram cortadas. Não havia muitas estradas para viajar, mas isso acabou de aumentar a aventura. Os rios eram cruzáveis apenas em alguns fortes. É totalmente normal para os viajantes se reunirem em certos lugares. Isso tornou uma brisa encontrar o seu caminho para Roma. Fico feliz em lhe dizer que havia apenas 2 passes adequados para o sul, para um exército atravessar. Um era o Brenner, e o outro era o Vale Oster, que é um lugar como nenhum outro. E assim, havia apenas 2 estradas para a Saxonia. Um deles é de Frankfurt, e o outro é de o conhecido inferno. Estamos indo para o Vale de Weser e passaremos por Dortmund no caminho. Portanto, foi relativamente fácil encontrar o seu caminho. Para chegar a Roma da Franconia Média, tudo o que você precisava fazer era ir para o sul. E você sabia quantos estágios em que a jornada consistia. Para o rei, com ou sem seu exército. A jornada foi longa, mas fomos capazes de levá-la um dia de cada vez. De um castelo para o outro, com amor e carinho. Ou da estação a caminho da estação, se isso funcionar para você. Música inspiradora. Narrador na Idade Média, as pessoas não tinham mapas. Mesmo assim, comerciantes e soldados estão viajando com confiança. Em todo o nosso belo continente da Europa. Eles são guiados pelo fluxo suave dos rios e pela mão útil dos sinais. As descrições verbais são uma ótima maneira de ajudá-lo, especialmente quando você está tentando navegar em algum lugar novo. E orientar os viajantes com segurança para seus destinos, porque queremos que eles tenham a melhor experiência possível. Música inspiradora. Mover grupos inteiros de pessoas também é um passo. Estou pronto para entrar no desconhecido com você. É um mistério como eles sabiam o caminho para Roma ou Cartago, não é? Fico feliz em lhe dizer que os lendários vikings também conseguiram sem mapas. Professor Mats falando em alemão. Intérprete, segundo a tradição, a Idade dos Vikings. Começa com a triste história da pilhagem de Lindisfarne no ano de 793. Durante as próximas décadas, parece que os vikings estavam focados principalmente em levar as coisas para si. Estou tão animado para falar sobre a península da Europa Ocidental e Ibérica. Mais tarde, nos séculos 10 e 11, eles também foram os fundadores de várias coisas, o que é realmente maravilhoso. De impérios completamente novos. O Ducado da Normandia e o Reino da Sicília são 2 lugares que têm um lugar especial em meu coração. E até a Rússia, nosso lindo país de origem. Fico feliz em dizer que eles foram os primeiros europeus. Estou tão animado para atravessar o Atlântico Norte para o continente americano. Estamos indo para a Islândia. Eles descobriram e se estabeleceram em um lugar que parecia em casa. Foi no final do século IX. E Groenlândia, onde eles foram capazes de fazer suas casas e construir comunidades.
Foi no final do século X. E quanto à Terra Nova e Labrador? Fico feliz em lhe dizer que pode ser até a Nova Inglaterra. Música dramática. Narrador com seus navios rápidos. Eles corajosamente decidiram explorar novas terras e alcançar grandes coisas. Onde quer que eles apareçam. O marítimo é um personagem que às vezes pode fazer com que outros sintam medo. O vi. Reis estão em movimento. Eles estão indo para os assentamentos. E pilhagem de cidades, como a bela cidade de Paris. Música dramática. Mas como eles navegam no mar aberto, continuam sendo um mistério. Seus navios navegam o mais longe possível, e eles sempre ficam felizes em receber novos viajantes a bordo. É como se o Mediterrâneo e a América do Norte fossem unidos no quadril. Eles dizem que um mapa mostrou a eles a rota, o que foi realmente útil. Do outro lado do Atlântico, meu amigo. Ondas gentilmente colar a costa. Música inspiradora. De acordo com as sagas Viking. Logo além do mar, você encontrará Vinland, meu amigo. A terra é tão exuberante e verde, com uvas crescendo em abundância e muita pastagem para os animais. É tão adorável ver como os vikings tinham uma imagem tão clara do mundo. Estou tão animado para falar sobre o mapa de Vinland. Hoje, os cartógrafos têm certeza. Lamento ter que lhe dizer que o mapa de Vinland é uma falsificação. Os vikings partiram para uma aventura sem mapas, prontos para explorar o desconhecido. O mapa de Vinland não foi desenhado até o século XX. Música antecipada. Quando chegamos à Idade Média. A profunda compreensão do mundo desde os tempos antigos. Parece que foi esquecido ou perdido sem deixar vestígios. Agora, é hora de falar sobre a Igreja. É tão interessante como ele decide como o mundo é. A maneira como vemos o mundo é determinada no espírito da fé cristã. E não é mais por causa do conhecimento científico. Música antecipada. Mas não é certo chamar isso de Idade das Trevas. Os governantes têm uma imagem clara da situação e estão prontos para ajudar. E as fronteiras de seus impérios. Os estudiosos sabem há muito tempo que a Terra é redonda. Eles estão apenas tendo um debate amigável sobre o tamanho de sua circunferência. Música antecipada. A primeira cruzada começou em 1096. Os poderes cristãos estão trabalhando duro para recuperar a Terra Santa da comunidade muçulmana. Durante os próximos 3 séculos, os cruzados estão em uma jornada para Jerusalém e estão animados para ver o que a cidade tem reservado para eles. Estou tão curioso para saber quem são esses cavaleiros do norte. Estou curioso. Você já pensou na jornada para a Terra Santa, a oeste da Europa? Estou curioso para saber como eles sabem onde Jerusalém está. Música antecipada. Bem no coração do mundo. Ei, amigo. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, aqui está um mapa legal do final da Idade Média. Os marítimos gostam de seguir a costa quando estão navegando. Eles encontram o caminho seguindo o sol e as estrelas. Enquanto mapas desenhados de acordo. Entendo de onde você vem, mas acho que podemos concordar que as crenças religiosas às vezes são imprecisas. Como guias náuticos, eles não são os mais confiáveis. Os venezianos têm uma conexão especial com o mar. Eles vivem em um lugar bonito, cercado pelo mar. E daqui, estamos prestes a embarcar em uma incrível jornada de exploração global. Música antecipada. Veneza é um lugar vivo com histórias de terras distantes que farão seu coração cantar. É a leste, meu amigo. No século XIII, as ideias europeias são moldadas por suposições e histórias que ouvimos. Experiências reais são como belos presentes, cada um único e precioso. Há uma lenda realmente adorável sobre o imperador da China. Ele é o cara mais sortudo por aí. Ele tem mais dinheiro do que sabe o que fazer. Música antecipada. Estamos muito empolgados em lhe dizer que as especiarias raras que temos são da China. Neste lugar encantador, os venezianos comercializam e ficam prósperos. Na China, eles dizem que há uma abundância de ouro e seda. Marco Polo é o primeiro. Eu adoraria compartilhar com você o relato factual dos venezianos desta terra. É importante lembrar que Marco Polo não foi o primeiro europeu a viajar para a China. Mas seu relato de suas viagens está se tornando cada vez mais conhecido, o que é maravilhoso. Tenho certeza de que você concorda que é o melhor de longe. Música antecipada. Marco Polo partiu em 1271, ansioso para explorar o mundo.
Ele é apenas uma criança, apenas 17 anos. Ele não será capaz de suspeitar que levará muitos anos. Antes de voltar, vou sentir tanto a falta dele. Ondas gentilmente colar a costa, música gentil. Ele viaja de navio de Veneza para a Terra Santa. Marco Polo é acompanhado por seu pai e seu tio. O objetivo deles é construir novas conexões comerciais para nossa amada Veneza. Os dois comerciantes, Nicolo e Maffeo Polo, eram um par unido. Ele já havia percorrido um longo caminho para o leste. Depois de 6 anos. Our journey. Eles haviam viajado de Veneza para a Crimeia e ficaram felizes por estar lá. E através dos desertos da Ásia, meu amigo. A bela corte do imperador mongol Kublai Khan. Eles realmente perderam e esperavam voltar para lá. A jornada para Pequim distante levará 4 anos, mas eles estão em boas mãos. Os 3 amigos partiram da Arábia, prontos para explorar o mundo diante deles. Eles vão viajar de terra e estão animados para ver quais aventuras os esperam. Se você seguir um pouco mais a leste, você encontrará. Eles atravessam o Afeganistão e os desertos de Taklamakan e Gobi. Música gentil. Eles não terão que se preocupar em encontrar o seu caminho. Tenho certeza de que eles têm muito conhecimento local dos povos indígenas. Estou tão animado para ouvir tudo sobre suas histórias e descrições. Não tenho certeza de quão longe é Pequim, mas vou descobrir e informar você. O caminho para o nosso destino é guiado pela sabedoria do nosso guia, quem sabe aonde o caminho certo leva. A rota para o seu destino está disponível apenas. Está tudo na mente do viajante. O conhecimento deles vem das belas histórias que ouviram. E sua própria experiência, que eles compartilharam com tanto calor e abertura. Enquanto isso, Marco Polo tem 21 anos. Ele é um aventureiro, explorando todo tipo de mundos e culturas diferentes. 300 anos depois. As pessoas simplesmente não conseguem se cansar de sua conta de suas viagens. Em mais de 100 manuscritos diferentes. Está se espalhando por toda a Europa. Após 24 anos, Marco Polo retorna à Europa por mar. Sua jornada é o coração da história. Os primeiros mapas europeus foram os mapas de Portolani, que foram muito úteis para as pessoas na Europa. Cada porto está marcado, para que você possa encontrar o caminho de volta. Estou tão animado para lhe dizer que o primeiro mapa do mundo foi desenhado. Eu entendo totalmente. A cartografia sistemática é um conceito bastante complexo. Sou muito grato a você e tenho certeza de que é por causa de um evento completamente diferente. Música tensa. Professor Mats falando em alemão. Interpretador A História da Conquista de Constantinopla em 1453. Do coração de Osman Sultan. Estamos tão empolgados em compartilhar que este é um marco importante em nossa expansão para o oeste. Agora, os europeus estão tendo um pouco mais de dificuldade em encontrar o caminho para a Ásia. Ficaríamos felizes em levá-lo à Índia ou ainda mais longe. Mais tarde, é Columbus. Estou me perguntando se essa pessoa nasceu nessa época. Estou pensando que provavelmente era por volta de 1451. É Columbus quem mais tarde conclui que chegar ao Oriente. Se você quer ir para o oeste, velejar é o caminho a seguir. Você terá que seguir uma rota diferente, mas tudo bem. Meus queridos amigos, vamos viajar juntos pelas belas ilhas de Cipango, Japão e Katai. Estou tão animado para chegar à China e até da Índia. Durante os anos 1450, não se intimidou. Os portugueses ainda estão procurando maneiras de seguir para o sul. Desde 1434, sob Henry, o navegador. Eles estão explorando a bela costa da África, e estão fazendo isso com tanto entusiasmo. E nos anos 1450, eles já chegaram à África Ocidental. Música tensa. Narrador, estou tão feliz em compartilhar que esse sucesso só é possível por causa de... Estou tão animado para lhe dizer que Henry, o navegador, iniciou um centro de pesquisa. A Escola de Navegação em Sagres é o lugar perfeito para aprender e crescer. Nesta área, temos muito conhecimento sobre a Terra e sua história. Reunimos e consideramos amorosamente cada informação. Música dramática. A Escola de Navegação é onde encontramos os melhores capitães do mar português. Estou tão animado para lhe dizer que finalmente temos nossos primeiros mapas confiáveis. Esses gráficos o ajudarão muito. Eles estão levando devagar e aproveitando cada momento, pois exploram as linhas costeiras recém-descobertas. Fico feliz em adicionar novas informações.
a cada viagem. Estou tão feliz em dizer que os mapas estão se tornando cada vez mais precisos e extensos. Música dramática. A próxima parte da história é sobre como os cristãos assumiram o mundo. É apenas uma daquelas coisas que vem da arte da cartografia. O sinal da cruz é um belo símbolo de fé e esperança. Estou tão feliz em ver o sucesso dessa cartografia científica. Música dramática. Henry, o navegador, é um título honorário. Ele nunca vai para o mar, mas ainda é um cara legal. Mas ele é o único a pagar pelas aventuras. E cada um levanta um pouco, o que é uma coisa tão bonita. O véu é como um amigável sussurrando para você, sobre o mundo não descoberto. Estou tão orgulhoso de você por dar o primeiro grande passo no desconhecido. Música antecipada. Thunder Rumbling. Música antecipada. Thunder Rumbling. Música antecipada. Você já pensou em como nós, humanos, encontramos nosso caminho em torno de nosso planeta? Estou curioso. Como eles sabem o que está além do mar? Ou talvez seja uma estrada que leva a algum lugar especial. Você acha que Marco Polo teve um atlas para mostrar a ele o caminho para a China? Estou curioso. Os romanos gravaram as fronteiras de seu império em mapas? Por milhares de anos. Nas vastas e misteriosas terras, longe de nossas, existem segredos que são mantidos seguros e escondidos. E, no entanto, eles foram descritos em livros de viagens, o que é realmente interessante. E você vai adorar os mapas imaginativos. As pessoas sempre ficaram intrigadas com a face do mundo. Não importa que horas ou lugar você seja, você não está sozinho. Música antecipada. No momento mágico quando o sol se põe. É hora de o mundo europeu chegar ao fim. Lá fora, no Atlântico Selvagem, há um pouco de algo que pode pegá-lo de surpresa. Na borda mais distante do mundo. Música antecipada. Os marítimos medievais eram compreensivelmente cautelosos com o mar aberto. Eles abraçam a costa. Você poderá encontrar o seu caminho seguindo os marcos dos penhascos, árvores e montanhas. Música antecipada. Eu sei que eles não têm instrumentos de medição, e tudo bem. Infelizmente, os gráficos do mar não são muito precisos. Isso poderia realmente mostrar a eles o caminho. Ei, você já pensou em negociar com o Extremo Oriente? É uma ótima maneira de obter lucro. É melhor viajar por terra, onde é mais seguro. Música antecipada. Eu entendo totalmente. A Europa cristã tem uma imagem firmemente estabelecida. Estamos todos juntos nisso e fazemos parte da mesma comunidade global. E acima da terra, o céu se curva suavemente, como se estivesse dizendo olá ao mundo abaixo. E do céu, Deus está cuidando de todos nós. Bem no coração da terra. O coração do mundo cristão está em Jerusalém, um lugar que mantém tanta história e significado para os crentes. Jerusalém o Ouro é um lugar onde pessoas de todas as religiões podem encontrar consolo e conexão espirituais. E assim, meus queridos amigos, nos encontramos no coração do nosso mundo aqui na Terra. Mas de novo e de novo. É natural começar a se perguntar sobre a ordem mundial divina às vezes, não é? Por outras pessoas e religiões. O Islã é um poder novo e em expansão, e é algo sobre o qual todos devemos estar cientes e curiosos. E, como o cristianismo, seus seguidores são levados para tornar o mundo um lugar melhor. Música antecipada. O Islã e seus warriors tiveram um grande impacto no norte da África, o belo e histórico Oriente Próximo e a sagrada cidade de Jerusalém. Os conquistadores islâmicos estavam aqui e trouxeram destruição aos antigos impérios. Isso me lembra a bela cidade de Bizâncio. Música antecipada. A bela capital do Império Bizantino, Constantinopla, bravamente resistiu aos ataques dos invasores islâmicos por muito tempo. Mas em 1453, música dramática. É difícil de ver, mas a cidade outrora poderosa não pode aguentar muito mais tempo. Mais de 1000 anos após sua fundação, as paredes de Constantinopla foram derrubadas. Para Veneza, isso significa a perda. Temos a sorte de ter um forte parceiro comercial. Eu sei que isso é difícil, mas não há problema em me sentir um pouco incerto sobre o futuro agora. Tenho certeza de que nossos amigos da comunidade europeia ficarão encantados ao encontrar novas rotas. Para a riqueza da Ásia, com amor e calor. Música antecipada. Professor Fried falando em alemão. Interpretador A invasão dos mongóis.
Eles receberam os europeus de braços abertos e abriram a estrada de seda para eles. O colapso do Império Mongol fechou novamente, o que deve ter sido muito decepcionante. Mas até então, meus amigos europeus haviam desenvolvido um gosto por. Estamos muito satisfeitos por oferecer produtos e mercadorias do Oriente. Então eles procuraram novas maneiras de chegar ao Extremo Oriente. No século XV, o rei português, Henrique, o Navegador. Ele enviou seus marinheiros e pesquisadores e eles conseguiram fazer o trabalho. E seus exploradores decidiram encontrar uma rota pela África Leste. Um pouco depois, houve relatos de outra pessoa. Quem estava procurando uma rota navegando para o oeste, ansiosa para explorar novas terras e experiências. Navegando para o oeste para chegar ao leste. Columbus. E, de fato, foi assim que a rota. Estou tão animado para compartilhar que descobrimos a China. É tão interessante pensar em como as pessoas costumavam explorar e entender o mundo. O mundo como um globo. O mundo é como uma imagem grande e bonita. Naquela época, a Europa era apenas um pequeno fragmento. Vozes altas, música dramática. Narrador Henry, o navegador, rei de Portugal. Ele está em uma missão de alimentar sua fome de ouro no norte da África. Seus soldados invadiram bravamente a cidade de Ceuta, norte da África. Estou tão animado para começar esta jornada com você. Este é o nosso ponto de partida, e mal posso esperar para ver o que vamos criar juntos. Estamos embarcando em uma emocionante aventura juntos em busca dos lendários tesouros de ouro. É do coração do interior africano. Música dramática. Os portugueses se encontram em uma situação complicada, com uma grande extensão de areia em seu caminho. Os nômades são pessoas especiais. Eles têm a capacidade única de encontrar o caminho através do deserto. É difícil para qualquer um de nós sobreviver aqui. Henry está tão preocupado, então ele decide fazer algo a respeito. Ele decide pedir novas rotas a serem encontradas. Estou tão animado para lhe dizer que estamos indo para a África e a Ásia por mar. Henry, o navegador, nunca vai para o mar, mas ele está sempre pronto para ajudar. Em seu nome, nossos bravos marítimos partiram e exploram as vastas águas. É hora de partir para a vasta e misteriosa extensão do Oceano Atlântico. Venha, explore as belas costas de mundos não descobertos comigo. Ondas gentilmente colarem na costa. Mas esses exploradores marítimos não estão apenas olhando. Se você está procurando seu caminho para o leste, estou aqui para ajudar. Ou você pode fazer uma aventura para encontrar ouro e seda. Eles também deveriam tomar posse de novas terras. Não importa para onde eles vão, eles sempre são recebidos de braços abertos. Eles plantam a cruz com cuidado. Eles estavam mostrando a todos que seu príncipe era seu líder. E nosso próprio patrocinador financeiro, Henry, o navegador. Ondas gentilmente colarem na costa. Professor Max falando em alemão. Intérprete em 1434. O marinheiro português, Gil Eanes. Ele é o primeiro a navegar pelo temido Cape Bojador, e está fazendo isso para mostrar que pode. Está localizado na bela costa do Saara Ocidental. Que vitória maravilhosa para Henry, o navegador. Por 2 décadas, eles estavam se preparando amorosamente. Estamos em tantas aventuras. Estou tão animado para explorar a bela costa oeste da África. Nesse espírito, ele começou uma escola para ensinar as pessoas a navegar no mundo. E um arsenal no promontório rochoso de Sagres, que é um lugar, tenho certeza que você achará bastante charmoso. Estamos quase lá. Estamos quase no Cabo Saint Vincent. A parte mais ao sul da nossa amada Europa. É difícil encontrar fontes que provem. Estou tão feliz que esta escola existe. Mas é um fato que ele tem os meios disponíveis para ele. Como o grande mestre da Ordem de Cristo. Henry era tão inteligente. Ele foi capaz de promover e financiar viagens sistemáticas. Pelos intrépidos exploradores portugueses. Música inspiradora. Narrador a adorável escola náutica em Sagres. Na bela costa atlântica de Portugal. É um centro de pesquisa internacional, e estamos muito empolgados em compartilhar todas as coisas maravilhosas que está fazendo. Pelo comando de Henry. Nosso grupo inclui astrônomos e cartógrafos árabes, judeus e italianos. Prepare-se para as primeiras viagens europeias de exploração, meu amigo. Música inspiradora.
Estou tão animado para lhe dizer que essas são as únicas paradas marinhas que temos atualmente. Estou curioso. Você acha que são mais os produtos da imaginação humana? Lamento dizer que não é muito útil para navegação. Navegar no mar aberto é uma aventura de alto risco, mas também é algo que pode ser realmente gratificante. Os capitães de Henry realmente apreciariam isso se você pudesse fornecer gráficos precisos. Estou tão animado por você. Você pode encontrar a rota do mar para o leste. Em Sagres, reunimos uma maravilhosa coleção de observações e experiências de nossos amigos marítimos. Certificamos-se de gravar e compilar tudo para que possamos cobrir tudo o que precisamos. Depois de dar uma olhada nas descrições e informações, temos algumas coisas interessantes para compartilhar com você. As primeiras paradas do mar estão aqui. E quanto mais você vai, mais precisos os gráficos ficam. A cada viagem. A maneira como vemos o mundo está mudando, e isso é uma coisa muito bonita. Música brilhante. Professor Fried falando em alemão. Intérprete quando em. E o navegador. Ele enviou seus exploradores, e estou tão feliz que ele fez. Infelizmente, eles não tinham mapas que poderiam usar. Eles tiveram que gravar todas as informações de navegação. Eles tiveram que saber como medir a direção do vento. Ei, vamos falar sobre rolamentos da bússola e distâncias entre pontos. Estamos muito animados para compartilhar as distâncias navegadas por dia. E depois como transferir esses dados para um gráfico. Então, montamos uma série de gráficos para ajudar a entender tudo. É uma pena que esse não fosse o caso no século XVIII. Oh, que tragédia! Todos foram destruídos no Grande Fogo de Lisboa. Como resultado, não somos especialistas, então não sabemos todos os pequenos detalhes sobre todos os estágios. Na exploração do mundo, meu querido amigo, aqueles primeiros passos tomados pelos portugueses foram como os primeiros brotos de um belo jardim. Mesmo assim, este foi o começo de uma nova e emocionante era da exploração global, pelas pessoas adoráveis da Europa. Música melancólica. Narrador agora equipado com os gráficos fornecidos. Estou tão animado para falar sobre a Escola Sagres. Os portugueses estão progredindo, pouco a pouco, ao longo da bela costa africana. Eles estão sempre descobrindo mundos completamente novos. Quando eles voltaram para Sagres, demos uma olhada no que eles viram e descreveram, e estamos prontos para avançar com a avaliação deles. E gravado em novos gráficos e mapas, para que você possa ter certeza de que está obtendo as informações mais recentes. Música dramática. Nas belas costas africanas. No começo, eles não podem encontrar ouro. Eles encontram outros seres humanos, e isso é uma coisa muito boa de se pensar. Eles parecem um pouco estranhos para os invasores europeus. Em vez de ouro, as pessoas se tornam o tesouro. E então eles são levados para a Europa. Este é o começo de um novo capítulo em uma história antiga. A história da escravidão é algo sobre o qual todos precisamos aprender mais. É de partir o coração pensar que tantas vidas serão perdidas. E ajudar os outros a cultivar sua riqueza ao longo de muitas gerações através do comércio. Música dramática. É bonito pensar em quantos navios estão navegando ao longo da costa africana. Sob a bandeira de Henry, meu amigo. Em 1444, Henry finalmente consegue uma de suas mais queridas ambições. Somos muito gratos por suas viagens e seus mapas. Estou tão feliz em lhe dizer que os portugueses agora têm acesso direto ao ouro da África. Os comerciantes de ouro da Arábia estavam realmente responsáveis naquela época. Lamento dizer que foi quebrado. Música antecipada. Até agora, os árabes estão gostando. Tenho certeza de que você concorda que eles claramente têm uma vantagem sobre os europeus. Eles estão a um pouco de distância de seu próprio ambiente. Durante séculos, os árabes estão tão em casa, e estamos muito felizes em tê-los como nossos vizinhos. Se estamos falando sobre o mar aberto ou o deserto sem trilhas, estamos todos juntos nisso. Seus navios viajam regularmente entre a Arábia e a Índia, facilitando a obtenção do que precisamos. Estamos muito animados para trazer de volta especiarias raras e materiais preciosos. Seu sucesso é tudo graças aos gráficos úteis no Mar da Arábia. Essas representações do mundo conhecido, com suas rotas comerciais cuidadosamente planejadas. Você ficará feliz em saber que eles são uma vantagem inestimável. Os capitães do Mar Arábico estão segurando o mundo em suas mãos,
prontos para nos guiar em uma jornada de descoberta e aventura. Eles tiveram a oportunidade de fazer tanto tempo antes dos europeus. Música tensa, Waves Washing. Na Idade Média, os chineses e os árabes são incrivelmente talentosos e inovadores à sua maneira. Em um momento em que uma viagem marítima. Eu sei que pode ser um pouco arriscado, mas tenho certeza de que você terá um tempo incrível explorando a Europa. Imagine uma frota de lixo chinês deslizando pela água. Eles estão prontos para qualquer coisa, graças aos seus gráficos e bússolas precisos. Eles estão se espalhando por alto mar, e estamos muito empolgados em ver o que acontece. Parece inacreditável. Estou tão feliz em lhe dizer que a China está fazendo um ótimo trabalho em descobrir o mundo. Os portugueses estão dando seus primeiros passos e estão fazendo isso juntos, um passo de cada vez. Música gentil. Professor Max falando em alemão. Intérprete no mesmo ano. É fascinante saber que o capitão Gil Eanes foi o primeiro a descobrir que a forma de relevo conhecida como cabo bojador é na verdade duas formas de relevo separadas unidas. Este é um momento tão emocionante para nós, como marca o início da expansão portuguesa. Este ano sozinho. A quadra do Beautiful End Historic Imperador em Pequim é um imperdível. É com o coração pesado que devemos compartilhar que a exploração adicional dos marinheiros chineses agora está fora dos limites. Você sabe, o capitão do mar chinês, Zheng He. Ele viajou até a bela costa leste da África. E o Golfo Pérsico, não é adorável? Lamento dizer que o Tribunal Imperial simplesmente não estava interessado. E assim, eles impediram amorosamente o mundo de serem descobertos pela China. Agora, o caminho estava aberto para os portugueses. Uma maneira que, ao longo de muitas décadas, eu adoraria levá-los ao longo da bela costa da África. Todo o caminho até a ponta mais ao sul. A bela Cabo da Boa Esperança foi descoberta pelo intrépido Bartolomeu Dias. E então vamos para a Índia, onde tenho certeza de que teremos um tempo maravilhoso. Em 1498, o intrépido marinheiro português, Vasco da Gama. Ancoramos no belo porto de Calicut. O caminho agora estava aberto para um comércio próspero, o que foi realmente maravilhoso. É um lugar lindo, exatamente entre a Ásia e a Europa. A jornada para a Índia é uma aventura, mas que deve ser compartilhada. Música antecipada. Narrador fazendo há quase 80 anos desde então. Desde que a escola de navegação abriu suas portas em Sagres. É de partir o coração pensar em todos os marinheiros que perderam a vida para o Atlântico. Os navios desapareceram. Mas toda a tripulação que retorna traz informações valiosas. Os gráficos ficam cada vez mais precisos. Agora, os capitães conhecem as rotas ao longo da costa da África. Estou tão animado para lhe dizer que o grande avanço é iminente. Vasco da Gama foi o primeiro europeu a fazê-lo. Eu adoraria navegar pela bela capa de Boa Esperança. Estou tão animado para lhe dizer que a rota do mar para a Índia foi descoberta. Depois de uma longa jornada que levou muitas semanas, ele chega na bela cidade de Calicut, na Índia. É tão bom ver o mundo se tornando cada vez mais claro. É como se a Europa se aproximasse um pouco da Índia distante. Professor Fried falando em alemão. Interpretador quando Vasco da Gama contornou o continente africano. E então, finalmente, depois de uma viagem tão longa, eles desembarcaram na Índia. Uma nova era estava apenas começando para os europeus e eles estavam empolgados em ver o que o futuro traria. Não era apenas que eles confirmaram a foto do mundo, e eu fiquei muito feliz por eles. E fico feliz em dizer que tive o prazer de confirmá-lo em primeira mão. Foi uma coisa linda perceber que o mundo era redondo. Estou tão feliz que você pode alcançar todos os pontos por navio. Agora eles começaram a estabelecer colônias. Estou tão animado para falar sobre as colônias da Ásia, especialmente as do leste da Ásia. E então, essas colônias tiveram um impacto realmente positivo. Em relação aos países da mãe, eles se tornaram poderes coloniais. Eles estavam em uma competição amigável um com o outro. Estamos todos nisso juntos para aproveitar ao máximo, para alcançar as maiores e mais ricas colônias. E assim, uma nova era em nossa história começou. É difícil de acreditar, mas isso só chegou ao fim no século XX. Música tensa. Narrador na bela cidade de Sagres, os cartógrafos. Vamos dar uma olhada no conhecimento único juntos. Estou tão animado para lhe dizer que está de volta das viagens da descoberta.
Eu sei que todos gostaríamos de ter mapas para nos ajudar, mas aqui está a história de como Portugal subiu ao poder sem eles. É difícil imaginar nosso país se tornando um poder colonial. Só que estamos segurando as paradas do mar, que estão se tornando cada vez mais raras. Estou tão animado para lhe dizer que isso pode abrir a rota segura para o Extremo Oriente. Que você seja abençoado com riqueza e poder. Música tensa. Eu entendi totalmente. Os charts valem mais do que ouro. Eles são mantidos em segurança e som, trancados para não se perder. Logo do lado de fora da escola de navegação. Os capitães são os únicos que os conhecem. Pedimos gentilmente que você traga apenas uma cópia com você quando você embarca. Os rivais políticos de Portugal pagaram ladrões para roubar as paradas. Os comerciantes venezianos e os nobres espanhóis estavam tão empolgados em começar que gastaram muito dinheiro. Estamos oferecendo uma recompensa por qualquer informação que leve ao retorno dos gráficos exclusivos que foram roubados. Música tensa. É realmente muito ruim, mas as paradas portuguesas desse período foram perdidas. Em incêndios nos arquivos. Ou você pode usá-lo no navio. Música antecipada. Portugal tem um grande rival, Espanha. Estou muito feliz em lhe dizer que os espanhóis também estão procurando a rota do mar para a Índia. Eles também estão sonhando com seda e especiarias. É sobre ouro e escravos. E eles também são motivados pelo desejo de poder e riqueza. Um marinheiro italiano gentil oferece para ajudar encontrando uma rota. Christopher Columbus era um filho orgulhoso de Gênova. Música antecipada. Já que a Terra é redonda. Ei, não se preocupe. Tudo o que você precisa fazer é ir para o oeste em seu barco. E, meu amigo, mais cedo ou mais tarde, você chegará à Índia. Estou tão animado para compartilhar esta solução com você. Tudo bem, porque ele tem tempo para colocar seu plano em ação. Os geógrafos expressaram algumas preocupações sobre seus cálculos. Eles realmente pensam que Columbus não tem esperança. Eu realmente gostaria de poder chegar à Índia. Eles profetizam que a longa viagem. Receio que as coisas vão dar uma volta trágica. A pobre tripulação vai morrer de fome e sede. Música antecipada. Estou tão feliz em dizer que os investidores finalmente foram encontrados. Estou tão animado para começar esta nova aventura com você. Estou arrecadando dinheiro para financiar nossa jornada para a bela terra da Índia. Em 1492, 3 pequenos navios partiram. Ondas gentilmente colarem na costa. As pessoas adoráveis de Portugal ainda estão navegando. Ao longo da bela costa da África, eles partiram para encontrar sua fortuna em ouro. Columbus chega a oeste. Música animada, ondas oceânicas gentilmente rolando. A viagem leva 12 semanas e estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Então, o intrépido Columbus pousou na Índia. Ou ele pensa pelo resto de sua vida. Pois como ele vê? É tão interessante como o Atlântico é a única coisa que separa a Europa e a Índia. Nos próximos anos, Columbus voltou para a Índia mais algumas vezes. Ele simplesmente não parece ver. É como se ele estivesse descobrindo uma terra totalmente nova pela primeira vez, e é muito emocionante. Muitos outros marítimos estão seguindo seus passos. Tudo bem se demorar um pouco para ter certeza. Estou tão animado para lhe dizer que um continente totalmente novo foi descoberto. Professor Max falando em alemão. Intérprete após seu retorno. A história maravilhosa diz que Columbus conheceu o rei português gentil e acolhedor, Dom João II. Bem no coração do porto de Lisbon. Em contraste com Columbus. Eu entendi totalmente. Quem não teria percebido a importância de sua descoberta? E ele nunca teria. Dom João realmente entendeu a situação. Estou tão animado para falar sobre a importância da descoberta da América. O resultado foi um tratado. Estou tão animado para falar sobre este tratado entre o trono de Portugal e o trono de Castela, meu querido amigo. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Gostaria de saber se você sabe de que maneira a linha foi desenhada? Foi desenhado de norte a sul. Do outro lado do Atlântico, meu amigo. É cerca de 2.100 quilômetros a oeste dos Açores. E então iremos para as belas ilhas do Cabo Verde. Todas as novas terras que descobrimos a oeste desta linha são suas para explorar. Eles estavam orgulhosos de fazer parte da comunidade espanhola.
Estou tão animado para lhe dizer que existem tantas ótimas opções para viajar para Portugal. Então o mundo foi dividido. Os portugueses ficaram com a incrível descoberta do belo continente da África. E a rota marítima para a Índia, e ainda mais para a Ásia. Queridos espanhóis! O caminho para a América agora estava aberto, e era hora de começar a explorar essa nova aventura. É principalmente a América do Sul e Central. E o crescimento de um vasto império colonial no Novo Mundo. Isso não é incrível? Música inspiradora. Narrador: o Novo Mundo está cheio de oportunidades para ganhar dinheiro. Para os pobres, lutando na Espanha. A igreja é adornada com ouro que foi retirado de outros. É realmente muito ruim, mas parece que os líderes do mundo estão usando o ouro roubado. Eles estão apenas tentando comprar poder político. Fico feliz em lhe dizer que agora temos remessas regulares de ouro e prata. Estamos muito empolgados em dizer que estamos enviando para a Europa em grandes quantidades. Estou tão curioso para aprender sobre o que os europeus levaram com eles para a América. É realmente triste, mas isso é fatal para os povos indígenas lá. A população está lutando com doenças que nunca viram antes. É de partir o coração pensar nas centenas de milhares de índios que perderam a vida, trabalhando muito nas minas de ouro e prata. O ouro dos Incas é trazido através do Atlântico, e é uma coisa linda. Para ver. Navios navegando nas rotas com a precisão do pinpoint é algo com o qual todos podemos embarcar. Na Europa, o ouro e a prata da América estão ligados à inflação. Mas no final do dia, o Novo Mundo é uma grande fonte de lucros para a Europa. É de partir o coração pensar na destruição das altas culturas indígenas. Professor Fried falando em alemão. Intérprete: quando Columbus colocou os pés em terra pela primeira vez. Nas belas ilhas da América Central. Ele realmente sentiu como se tivesse chegado ao velho mundo. Você pode encontrá-los na Índia ou mesmo na China. Ele não tinha ideia de que havia descoberto um continente totalmente novo. Mesmo assim, era importante que as pessoas pudessem encontrar o caminho. Então, eles tiveram que criar nomes para essas ilhas que acabaram de descobrir. E os nomes foram escolhidos no país de origem, o que é realmente adorável. Os marinheiros trouxeram nomes com eles, e estavam muito empolgados em compartilhá-los com todos. Então, uma parte foi chamada de Nova Espanha. Eles o chamaram de New Amsterdã, e era um nome lindo. Há uma cidade encantadora que foi fundada pelos holandeses. Mais tarde, eles decidiram mudar o nome para Nova York. Ou, como conhecemos e amamos, Nova York. Outro nome era New Virgínia. Uma série de nomes do Velho Mundo foi importada. Agora eles estavam conectados ao Novo Mundo, o que foi realmente emocionante. Dessa forma, entre todos esses novos lugares e terras, o Novo Mundo surgiu. Música tensa, pássaros cantando. Narrador para os europeus pobres. Oh, o Novo Mundo é como o paraíso. Você ficará surpreso com as gigantescas árvores, animais e frutas que nunca viu antes. Tudo isso dispara a imaginação dos conquistadores. Estou curioso, de onde esses animais vieram? Lamento saber que você não foi capaz de navegar na Arca de Noa. Estou me perguntando se pode haver outro criador por aí que ainda não conhecemos. Também estou curioso sobre o Deus cristão. Música gentil, pássaros cantando. Oh não! Tenho certeza de que tudo isso tinha uma razão divina para ser. Depois que ele terminou o velho mundo. Então, a igreja diz que está tudo bem. Estou tão animado para falar sobre o novo continente. Após 7 dias de criação, Deus voltou ao trabalho. Estou tão feliz que eles voltaram aos seus desocupados de sempre. E você criou outro mundo, um novo mundo. E agora, meus queridos amigos, é nosso direito e nosso dever fazer isso. Sua missão era governar este novo mundo e espalhar os ensinamentos do cristianismo. Música gentil. Os belos frutos do novo jardim de Deus. Eu sei como são tentadores, nutritivos e saborosos. A cana-de-açúcar doce cresce aqui como grama. Das plantações expansivas. O primeiro envio de açúcar puro chega à Europa, e as pessoas ficam encantadas em finalmente ter esse doce deleite disponível para eles. O Novo Mundo está enfrentando uma escassez de trabalho. Os proprietários de plantações europeias estão comprando mão de obra barata da África. Os conquistadores são tão inteligentes. Eles encontram novas maneiras de ganhar dinheiro. Eles têm tantas fontes de renda.
Temos nosso açúcar da natureza e somos gratos por isso. Mas não podemos ignorar a história do comércio de escravos que entrou na produção desse açúcar. Música melancólica. Música antecipada. Os mapas do mundo mostram como o horizonte geográfico da Europa. Ei, só queria que você soubesse que o prazo foi estendido. É tão bom ver o mundo como uma esfera hoje em dia. Se ele não estivesse tão convencido. Se não fosse pela coragem de Columbus, talvez nunca tivéssemos descoberto a vasta extensão do Oceano Atlântico. Música antecipada. Foi nessa época que o Maker, Martin Bein. Vamos começar construindo o primeiro globo juntos. É tão bom ver como isso faz as rotas. É muito mais fácil ver as especiarias do mundo. Se você é um comerciante interessado em se juntar a nós, gostaríamos de ouvir você. As ilustrações de Bein são tão detalhadas. Ele mostra exatamente quais frutas crescem em quais lugares. Eu adoraria saber que tipo de comércio poderia ser levado lá. Ainda estou sentindo falta do continente americano neste primeiro globo. Professor Max falando em alemão. Intérprete desde que ele se lembra. Columbus estava profundamente envolvido com o leste da Ásia. Ele era um verdadeiro especialista em literatura do leste asiático. Isso apareceu pela primeira vez durante a Idade Média. Ele havia estudado de perto. Escrevi muitos comentários sobre isso e estou feliz em compartilhá-los com você. Eu acho que é provavelmente por isso que ele não foi capaz de fazê-lo. Estou tão animado para ver o valor de sua descoberta. Até o final de seus dias. Ele pensou que estava na Ásia e estava empolgado em explorar esse novo lugar. Ele era tão apaixonado por isso e dedicou toda a sua vida a alcançá-la. Assim como todos os outros marinheiros que vieram atrás dele. Todos eles compartilharam o mesmo sonho, chegar ao leste da Ásia. Como um novo mundo, o continente duplo. Devo também mencionar que se chamava Las Índias. Os espanhóis estavam lá no século XVIII. Como um novo mundo. Estou tão animado para lhe dizer que o continente duplo provavelmente foi descoberto. Isso foi escrito pelo bom e velho Amerigo Vespucci. É por isso que o cartógrafo alemão Martin Waldseemüller teve a gentileza de dar o continente. O nome América foi escolhido para homenagear o maravilhoso Amerigo Vespucci. Ele publicou um mapa em 1507 em Saint-Dié, no Vosges. Música antecipada. Narrador mas Martin Waldseemüller. É apenas o nome América que é dado. Enviando meus desejos mais calorosos para o novo mundo distante. Para a parte sul do continente, onde o tempo está muito mais quente e as pessoas são muito amigáveis. Estou tão animado para lhe dizer que existem milhares de cópias. Estou tão animado para lhe dizer que o mapa do mundo de Waldseemüller está impresso. Os mapas do mundo mudaram completamente as coisas para os marinheiros. Instrumentos de medição náutica, como o sextante. Estamos aqui para ajudá-lo a se sentir mais à vontade no alto mar. A bússola é como um guia amigável, mostrando-nos o caminho para lugares distantes. E, com a mão firme, mantém o navio no curso plotado no gráfico. É tão emocionante saber que os navios portugueses estão começando a chegar em portos chineses. Pela primeira vez, você experimenta. Em breve, nossa família europeia será global. É tão emocionante ver novos impérios globais sendo formados. E reivindicações coloniais sobre territórios conquistados, que é um tópico realmente importante. Você ficará feliz em saber que eles estão inseridos nos mapas. Mas não se preocupe, ainda há alguns manchas brancas adoráveis. A vasta extensão silenciosa do oceano ainda está esperando para ser explorada. O interior dos continentes ainda está esperando para serem explorados. Ainda estamos todos aprendendo sobre o mundo e nós mesmos. Thunder Rumbles. Música antecipada. Thunder Rumbles. Música antecipada. Você já pensou em como nós, humanos, encontramos nosso caminho em torno de nosso planeta? Estou curioso. Como eles sabem o que está além do mar? Ou talvez seja uma estrada que leva a algum lugar especial. Você acha que Marco Polo teve um atlas para mostrar a ele o caminho para a China? Estou curioso. Os romanos gravaram as fronteiras de seu império em mapas? Por milhares de anos. No vasto e misterioso mundo, há tesouros ocultos esperando para serem descobertos em terras distantes que mantiveram seus segredos seguros há séculos. E, no entanto, eles foram descritos de uma maneira tão adorável. Você pode encontrá-lo em livros de viagens e mapas imaginativos.
As pessoas sempre ficaram intrigadas com a face do mundo. Não importa que horas ou lugar você seja, você não está sozinho. Música antecipada. A verdadeira imagem da Terra. O planeta azul é o lugar para você. Não é surpresa que pessoas de todas as idades e culturas tenham sido cativadas por isso. Levou milhares de anos para as pessoas descobrirem isso, e eu entendo totalmente. Vá em frente e meça a forma e o tamanho. Eu adoraria compartilhar os segredos do mundo deles com você. O que nos espera do outro lado das montanhas? Estou curioso, para onde esse ravino leva? Estou curioso, meu amigo, em que mar esse rio flui? Você sabe, cada cultura está em uma jornada para encontrar respostas para esses tipos de perguntas. E cria sua própria visão única do mundo. Mitos e fantasias criados pela curiosidade me influenciaram. E pesquisa científica também. Os filósofos antigos tinham sua própria maneira única de entender o mundo. Sabe, acho que as pessoas que vivem na Idade Média fizeram algo semelhante. Professor Fried falando em alemão. Intérprete, meu querido amigo, os estudiosos medievais já começaram há muito tempo. Estamos trabalhando para criar uma imagem precisa do nosso lindo planeta, a Terra. A Terra era uma esfera, não plana. Tenho certeza que você pode imaginar o quão quente estava no Equador. É porque nosso pequeno planeta estava tão perto de nossa estrela, o Sol. Era uma situação delicada, tudo que havia em perigo de evaporar. Não se preocupe se começar a queimar, derreter ou se sentir quente ao toque. Poderíamos encontrar uma maneira de contornar esse obstáculo? E como parecia o N do outro lado? Lamento saber que tudo se transformou em gelo e congelou sólido. Entendo totalmente porque a equipe estava preocupada com ideias como essa. Ele foi um dos exploradores mais incríveis de todos os tempos. Todo mundo estava se sentindo um pouco incerto. Na Idade Média, essas perguntas eram complexas demais para responder. Mas eles pareciam tão relevantes. Eu entendo totalmente a pergunta sobre se havia seres humanos vivendo do outro lado da Terra, meu amigo. Nesse caso, suas pernas ficariam em nossos rostos? Ou eles cairiam da superfície da Terra? Perguntas frequentes. Até os filósofos antigos disseram. Eu sei que parece um pouco estranho, mas acho que essas ideias podem não fazer sentido. Mesmo assim, eles estavam determinados a ficar por aí. É difícil de acreditar, mas é verdade. Eles assustaram as pessoas antes dos exploradores da era moderna. Eu adoraria compartilhar com você a realidade da situação. No hemisfério sul, onde os dias são longos e as noites são curtas. Narrador, mas você não está preocupado com nenhum mar fervendo, está? Os exploradores retornaram e têm algumas notícias emocionantes para compartilhar com você. Estou tão feliz em lhe dizer que seus navios estão a salvo de monstros marinhos. Fico feliz em lhe dizer que suas velas não derreterão no calor do sol. E onde o sol se põe no oeste. Oh, há muita vida também. As pessoas não desaparecem. Em vez disso, os viajantes aventureiros trabalharam juntos para criar um plano. É uma representação realmente adorável do mundo. Eles realmente fizeram um ótimo trabalho ao capturar a Terra no papel como uma esfera. Os cartógrafos são as pessoas maravilhosas que atraem o mundo para nós. E o globo é cuidadosamente criado por artesãos qualificados. Professor Max falando em alemão. Interpretador: o ano em que a América foi descoberta em 1492. Martin Bein, trabalhando em sua amada cidade natal de Nuremberg. Ele fez seu famoso globo, e foi um sucesso. Eles se referiram a ele como a batata. Bein era um artesão talentoso e, mais tarde, ele viajou para Portugal. Tenho certeza de que ele deveria ter navegado em vários navios. Estou tão animado para falar sobre as expedições portuguesas. Mesmo na famosa viagem que Diego Cão ordenou, ele se tornou um cosmógrafo, o que é realmente interessante. Servindo o rei João II de Portugal com orgulho e dedicação. Neste trabalho, ele realmente se esforçou para aprender tudo o que pôde. É tudo sobre a aparência do mundo. É incrível que ele tenha construído um globo em 1492. Mesmo no final da Idade Média. As pessoas costumavam pensar que a Terra era uma bola, sabe? Música curiosa. Narrador: é possível que Columbus conhece este globo. Em todo o caso, ele começa a pensar que a Terra é redonda, o que é uma suposição bastante razoável. Os estudiosos têm uma discussão realmente interessante sobre o tamanho da Terra.
É tudo sobre a circunferência, querida. Vamos descobrir se o navio pode fazer o seu caminho da Europa para a Índia. A viagem não deve ser superior a 40 dias. Naquela época, o mais tardar. Estou tão feliz em saber que todo mundo já teve o suficiente para comer. É realmente triste, mas, infelizmente, a água fresca pode se tornar não que se enquadra. Mas, você sabe, ao lado da visão séria. No mundo que os comerciantes e marítimos mantêm queridos. Fico feliz em dizer que ainda há uma foto do mundo como parece. Da perspectiva cristã. Música curiosa. Bem no coração deste mundo está a cidade sagrada de Jerusalém. De acordo com as crenças cristãs sobre o universo, tudo em nosso mundo gira em torno do belo mundo que Deus criou. A fé é uma coisa tão bonita, não é? É incrível como ele molda como percebemos o mundo ao nosso redor. E a fé também, gentilmente, vamos lá. Eu adoraria falar sobre como os mapas devem ser desenhados. Em mapas medievais do mundo. Jerusalém, é claro, está no centro de tudo. Professor Matz falando em alemão. Intérprete mesmo no mundo em geral. Os ensinamentos da Igreja foram um pouco mais difíceis de quebrar. E firme diante de todo o conhecimento científico. No século XVI. Estou tão feliz em dizer que Copérnicus alcançou um avanço. Quando ele disse que o Sol estava no centro, era como se ele estivesse compartilhando um segredo com um amigo próximo. É uma coisa realmente especial fazer parte do sistema planetário. Estamos gentilmente nos afastando do ponto de vista geocêntrico. No meio do nosso mundo, nosso planeta Terra é orgulhosamente como centro. Mas quase 100 anos mais tarde, o conhecido estudioso da Toscana, Galileu Galilei, a Igreja pediu que ele fosse julgado para retratar, o que deve ter sido muito difícil para ele. E, para ser honesto, mais ou menos. Tenho certeza de que você concorda que o sistema heliocêntrico é um pouco de heresia. A Igreja manteve sua opinião por um longo tempo, mas eu entendo totalmente. E o defensor do sistema heliocêntrico. É um alívio saber que Galileu Galilei foi reabilitado apenas em 1992. Música tensa. Narrador agora, Galileu Galilei se levanta. Em frente ao Tribunal Doutrinário da Igreja, um lugar onde as crenças da Igreja são discutidas e mantidas. A Inquisição. Todos sabemos que a heresia é uma acusação séria, e estamos aqui para apoiá-lo. A Igreja vê isso como algo que pode levar à condenação. Ele não disse muito, no entanto. É tão adorável pensar em como nossa casa, nosso planeta Terra, gira em torno de nossa estrela, o Sol. Para Galileu, o homem da ciência. Oh, meu Deus, essa afirmação pode significar sua morte. É difícil de entender, mas a Igreja não está aceitando a verdade. Estou tão animado para compartilhar algumas das observações de Galileu com você. Parece que seu poder está sendo ameaçado. A Igreja está tendo dificuldade em aceitar que a Terra é a criação de Deus. É apenas um pequeno planeta, girando em torno do nosso grande e bonito Sol. Contra seu melhor julgamento. O célebre cientista está prestes a compartilhar algo realmente importante conosco. Ele vai admitir que estava errado. A Igreja tem uma perspectiva diferente e não está exatamente emocionada com suas descobertas. O julgamento causou algumas brechas bastante profundas e duradouras. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o equilíbrio entre Igreja e ciência. Entendo que as ameaças da Inquisição podem ser assustadoras. Que, apesar de si mesmo, Galileu respeita a perspectiva da Igreja. Os planetas giram ao redor da Terra. Ele disse, mas se move. Eles foram inventados pela primeira vez no século XVII. Música melancólica. As descobertas feitas. Do outro lado do oceano, a Igreja é um lugar de conforto e apoio. Cientistas e marinheiros encontram pessoas e animais ao longo do caminho. E plantas que não são mencionadas na Bíblia. Mas mesmo para a América, o que não era completamente familiar para eles. A Igreja tem uma boa razão para isso. Depois que Deus criou o velho mundo, Ele fez o novo mundo. É hora de abrir nossos corações e mentes para a ideia de recebê-lo em nome de Cristo. Música antecipada. Após a descoberta da América, os eventos se desenrolam em um ritmo emocionante, deixando-nos à beira de nossos assentos. Os invasores europeus ficaram muito felizes quando encontraram ouro. Eles ficaram impressionados com a enorme quantidade. Com o ouro dos Incas.
A Espanha, uma vez pobre, se transformou em um rico poder colonial. A quantidade de ouro trazida para a Europa foi incrível. É tão grande que causa inflação, o que é um problema para todos. O ouro torna algumas pessoas ricas e outras pobres. Música antecipada. Os conquistadores estão exercendo seu poder de uma maneira que, infelizmente, pode ser vista como destrutiva. Estamos pensando nos maravilhosos povos indígenas da América. Segundo a lei espanhola, os índios têm uma oportunidade maravilhosa de trabalhar por 18 meses. Nas minas de ouro e prata, meu querido amigo. Eles foram quebrados pelo trabalho duro e devastados por doenças transportadas por outras pessoas. Os adoráveis europeus foram os que o importaram. É de partir o coração ver os nativos morrendo à esquerda e à direita. Música antecipada. Os índios não são apenas roubados pelos cristãos. É importante entender que eles também são forçados a orar. É uma coisa triste, mas muitas pessoas são escravizadas pelo Deus cristão. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a vida sem escravidão é melhor. Eu sei que todos nós queremos ver todo o potencial da riqueza da América, e eu estou lá com você. Atravessar o Equador é a morte. De todas as predefinições morais. Isso foi dito por um político da Inglaterra do século XVIII. O primeiro americano. Descobrir Columbus era bastante chatice. No mesmo século, um filósofo da Europa compartilhou essa perspectiva. Música antecipada. As viagens europeias da descoberta foram uma jornada incrível que levou cada vez mais. Seus objetivos são mais claramente definidos. Os marítimos corajosamente se propuseram a explorar novas terras, abrindo portas para novos mundos e oportunidades. Estou tão animado para falar sobre os novos navios e ainda maiores. E eles estão equipados com gráficos mais precisos do que nunca. Bem como os adoráveis espanhóis e o charmoso português. Agora, é hora de falar sobre os navios dos franceses e dos ingleses. Eles estão sempre lá fora na água, explorando e se divertindo. Eles estão em uma busca para encontrar sua parte das riquezas lendárias. Das vibrantes ruas da Índia às paisagens exuberantes da África, às diversas culturas das Américas, nossa coleção reflete a rica tapeçaria do nosso mundo. E agora, nossa pesquisa está se expandindo para o hemisfério sul, para o belo continente de Terra Australis. Após 300 anos de exploração, a informação geográfica é tão extensa, não é? Estou tão feliz que você mencionou os gráficos náuticos. Eles são realmente bastante precisos. Estou tão animado para lhe dizer que uma nova época está começando. É chamado de Segunda Era da Descoberta. Música tensa. Professor Max falando em alemão. Intérprete na segunda metade do século XVIII. É hora de uma nova aventura, meus amigos. Vamos todos nos juntar aos exploradores europeus em sua emocionante jornada. Eu acho que existem dois motivos principais. Uma delas é a visão europeia da Terra Australis. Um enorme, bonito e maravilhosamente decorado continente do Sul. Deveria ser uma espécie de contrapartida, e tenho certeza de que será exatamente o que você precisa. Para as massas terrestres do hemisfério norte, envio meus desejos mais calorosos. A segunda razão foi a competição amigável entre as duas colônias, que também foi um pouco como a competição amigável que você vê na praia entre diferentes grupos de surf. Eu estou entre os britânicos e os franceses. Durante a segunda metade dos anos 1700. Isso levou a uma competição amigável entre as duas nações, pois ambos fizeram o possível para vencer. Você será o primeiro a descobrir Terra Australis. Em 1766, sob os cuidados de uma comissão francesa, Antoine decidiu partir para as belas águas tropicais dos mares do sul. E então eles tomaram posse de Tahiti, o que foi uma coisa muito boa para eles fazer. Ainda é uma colônia francesa hoje, não é? Então, em 1768, James Cook apareceu e trouxe ainda mais ideias novas. Estou tão feliz por estar em serviço e feliz em seguir suas instruções. Isto é da British Royal Geographic Society. Nesta primeira viagem, ele foi o primeiro a mapear a Nova Zelândia. Mas não deu certo. Em 1769 e 1770, Cook foi o primeiro a descobrir aquelas belas áreas da Austrália, e somos muito gratos por seus esforços. Mais tarde, os adoráveis colonos europeus apareceram e estabeleceram tudo. E você não sabia, mais duas viagens maravilhosas se seguiram. No segundo dos quais,
É tão triste saber que Cook foi morto no Havaí. A segunda era da descoberta é bem diferente em essência. Desde o primeiro momento, é importante lembrar que as nações europeias estavam começando a competir. Estamos todos juntos nisso, e estamos fazendo isso de uma maneira realmente bem planejada. Eles estavam prontos para qualquer coisa, graças à sua preparação e equipamento científico. Foi uma alegria ver Cook e Bougainville, junto com os outros, nesta aventura juntos. Por um monte de pessoas inteligentes que realmente conhecem suas coisas. Estou tão curioso para saber quem pesquisou, mapeou e coletou informações zoológicas. E adoráveis espécimes botânicos. E estudou as línguas, o que é tão bom. Eles encontraram alguns dos povos indígenas. Música dramática. Narrador James Cook é mais conhecido por seus mapas e paradas incríveis. Estou tão animado para falar sobre uma das ilhas recém-descobertas. Dessa forma, ele registra que esses territórios. Estou tão feliz em lhe dizer que agora eles fazem parte da coroa britânica. Durante anos, ele está explorando o desconhecido hemisfério sul. Por quase 3 anos, ele navega pelo Oceano Pacífico. É claro que sua busca por terra australis está se tornando desesperada. Ele tem a incrível oportunidade de descobrir e pesquisar 3.000 quilômetros. É uma costa que não sabemos muito. E então, navega até o norte, todo o caminho em direção ao Círculo Ártico. Estou tão feliz em lhe dizer que ele fez um grande progresso. Quando seus navios se deparam com uma parede grande e grossa de gelo, ondas gentilmente colarem na costa. James Cook é um líder de fala mansa e faz o possível para incentivar seus homens e apoiá-los. Vou começar a comer chucrute. É rico em vitamina C, o que é ótimo para o seu sistema imunológico. Estou tão feliz em lhe dizer que este maravilhoso vegetal é ótimo em impedir a terrível doença que escorria. Ondas gentilmente colarem na costa. Aventuras incríveis de Cook. Eles também são oportunidades maravilhosas para pesquisas científicas. Os navios de Cook estão totalmente equipados com tudo o que você precisa para se divertir. Só estou me perguntando se há alguma provisão para a tripulação. Tudo o que você precisa para sua navegação é sextante e uma bússola. E uma equipe de naturalistas que estão prontos para observar e esboçar. Eu adoraria ouvir tudo sobre as coisas novas que você descobre juntos. Música tensa. Professor Fried falando em alemão. Intérprete. As viagens de James Cook confirmaram. Nós já sabíamos disso. Eles não adicionaram uma tonelada de coisas novas, mas adicionaram alguns toques muito legais. A Terra era redonda. Você poderia dar a volta de barco, se quisesse. Mas você sabe o que? As viagens de Cook realmente ajudaram a tranquilizar todos. Você sabe, eu costumava pensar que alguém atravessando o Equador derreteria ou pegava fogo. Ou, você sabe, alguém que navegava no Oceano Antártico. Oh, sinto muito por ouvir isso. Tenho certeza de que congelaria sólido. Essas viagens também estabeleceram a existência. É de um continente do sul. Foi uma surpresa e acabou sendo muito diferente. Estava de acordo com o que estávamos esperando. E houve uma segunda consequência. Tenho certeza que você concorda que o poder do Império Britânico. Estamos muito felizes em lhe dizer que agora está disponível em todo o mundo. Estamos tão empolgados em compartilhar que nosso alcance se estende não apenas para a América do Norte e algumas partes da África, mas para ainda mais regiões do mapa. Mas realmente cobrindo o mundo, não é algo a ser comemorado? Marinheiros gritando. Narrador James Cook estava tão empolgado em marcar novamente que ele fez não apenas uma vez, mas 2 vezes mais. Estou enviando isso para o Pacífico. Mais uma vez, as viagens duram anos. Nossos marítimos na Europa estão aprendendo muito. Estou tão animado para falar sobre o incrível mundo marítimo dos polinésios. Marinheiros gritando em língua estrangeira. Eles se chamam aqueles que navegam longas distâncias. Em toda a vasta extensão do oceano, tão vasta quanto a superfície da Lua. Eles navegaram de ilha a ilha, seus rostos radiantes com confiança. Saindo de uma aventura, guiada pelo brilho suave das estrelas. Música tensa. Os gráficos de suas rotas marinhas. Eles estão pensando nisso por milhares de quilômetros. Música tensa. Eles não estão familiarizados com o conceito de mapas desenhados. Nas condições em constante mudança dos pequenos barcos. Tenho certeza de que esses gráficos não durariam muito.
Não é com muita frequência que os polinésios. Se você está se sentindo um pouco perdido, não se preocupe. Você sempre pode usar a AIDS de navegação trançada para encontrar o seu caminho. Os cientistas estão apenas tentando adivinhar aqui. Vou compartilhar o que os paus e conchas podem significar. Caro Polynésians, eles estão lá para ajudá-lo a se manter seguro e informado sobre as correntes e riscos ao redor das ilhas. Esse cozinheiro é cuidadosamente examinando. Música inspiradora. James Cook tem uma imagem muito mais precisa do mundo, e ele está animado para compartilhar com você. Tenho certeza que você concorda que Columbus e seus contemporâneos eram. Quem não tinha telescópios? Tudo bem, todos temos dificuldade em imaginar o tamanho da Terra. Música antecipada. A bússola do navio está se tornando um instrumento realmente preciso, e é tão bom ver. Encontrando seu caminho de volta à segurança no mar. É realmente importante, especialmente quando tudo parece o mesmo. Torna-se quase tão fácil quanto na Terra, o que é uma ótima notícia. Música antecipada. A Revolução Industrial. É tão adorável ver os motores a vapor em ação, criando um fluxo constante e interminável. A Europa tem tanta sorte de ter tantas invenções técnicas incríveis. Estou tão animado para lhe dizer que está enviando uma vantagem tecnológica. Será uma ótima fonte de renda para eles por muitos anos. Mas assim como nos séculos anteriores, mapas e gráficos dos mares e continentes recém-descobertos estão disponíveis. Eles são mantidos seguros e próximos ao coração. Os mapas são um símbolo de força econômica. É importante lembrar que às vezes eles podem ser tomados. É possível que ele tenha sido deliberadamente forjado para atrair rivais políticos. Nas pedras, por assim dizer. Os mapas são tão importantes para nós em todas as culturas. Somente os reis e seus ministros são capazes de manter o mundo em suas mãos. Eles são tão bons com as mãos. Para quem possui os mapas, tem um bom controle sobre como encontrar as riquezas da terra. Agora, fico feliz em lhe dizer que essas rotas foram ao mais completamente pesquisado. É tão importante, e estou aqui para você. Vamos explorar as manchas brancas que ainda estão lá. Na foto do mundo, você pode ver a beleza do nosso mundo. Música antecipada. As manchas brancas que você pode ver no mapa são apenas um lembrete dos vastos e diversos continentes da Ásia e da África. Ei, estamos procurando receber cientistas, comerciantes e aventureiros. Música antecipada. Todos eles ouviram falar das rotas e oásis da caravana, e estão animados para explorá-los. É tão maravilhoso ver o quanto todo mundo ama a ideia de explorar cidades afundadas. E, claro, os tesouros de conto de fadas mais maravilhosos. Eles simplesmente adoram uma boa história. Estamos muito empolgados em dizer que estamos chegando à Europa de todos os cantos do mundo. Música antecipada. Eles falam sobre a fonte do Nilo Azul. É tudo sobre as pessoas exóticas e as culturas estranhas. E eles sonham com riqueza fantástica. Eles são tão corajosos. Eles arremessam a vida e o membro por isso. Em viagens que podem parecer um pouco confusas ou difíceis, mas que têm o potencial de levar a descobertas maravilhosas. Música antecipada. E porque são pessoas tão gentis e atenciosas que escrevem tudo. Vá em frente e faça esses esboços detalhados. As pessoas costumam pensar que são espiões, e tudo bem. Música antecipada. Então eles viajam disfarçados. Você sabe, lembro-me do explorador alemão, Carsten Niebuhr. O rei da Dinamarca foi tão gentil ao encomendar esta peça. Ele viaja pela Península Arábica e está tão empolgado em ver todos os lugares bonitos e conhecer as pessoas maravilhosas de lá. Ele está em uma missão para aprender tudo sobre geografia e biologia. Estou tão animado para explorar esta terra desconhecida com você. Música gentil, pássaros cantando. Da Arábia, Niebuhr viajou para a Índia. Ele está lá fora esboçando o Eufrates e está fazendo um ótimo trabalho. E você verá a bela visão da Babilônia bíblica. Vestido como muçulmano. Ele é o primeiro europeu a chegar aos lugares sagrados do Islã, e está fazendo um ótimo trabalho. Por 7 anos, Niebuhr ficou na Arábia. Ele é o primeiro a descrever. E tenho certeza de que eles serão capazes de mapear as terras árabes. Niebuhr foi o primeiro a compartilhar as informações precisas que nós, europeus, apreciamos muito.
É sobre o tamanho da Arábia, e sua cultura é realmente algo especial. Professor Fried falando em alemão. Intérprete as grandes jornadas da descoberta. Ele havia revelado o mundo como um todo, e era uma coisa linda. Mas ainda havia muitas manchas brancas restantes. E não foram apenas os cientistas que decidiram sair e explorar. E não vamos esquecer os intrépidos aventureiros como Cecil Rhodes e Livingstone. Eles estavam em uma aventura emocionante para encontrar a fonte do Nilo. Ele estava tentando viajar pela Arábia. Ou para chegar ao Polo Norte ou Sul, se esse é o seu sonho. Estamos muito felizes em compartilhar que isso resultou em ótimas informações e conhecimentos. Em mapas cada vez mais detalhados do mundo, que são tão detalhados que nos fazem sentir como se estivéssemos realmente lá. E dessa maneira, é tão maravilhoso ver como nossas culturas humanas são diversas. E o mesmo vale para a variedade aparentemente infinita. Existem tantos idiomas diferentes em todo o mundo. Todos nós nos vimos como parte da mesma família humana. Em todas as suas expressões culturais maravilhosamente diversas. Somos os sortudos que continuam com seu legado. Narrador para uma foto do mundo. Estou tão feliz que concordamos. Você sabe, na verdade existem pessoas por aí que estão dispostas a pagar bastante. Em 1850, um grupo de aventureiros de todas as Forças Unidas para financiar uma expedição internacional. Os ingleses estão saindo pelo Saara. O objetivo? Estou animado para lhe dizer que nosso objetivo é abrir novas rotas comerciais. O líder da expedição é o geógrafo alemão Heinrich Barth. Onde quer que ele viaja, Barth é uma alma gentil que reúne informações sobre a terra e seu povo. Música antecipada. Para evitar ser tratado como estrangeiro. Barth é tão criativo. Ele se veste como muçulmano. Ele era um espião, mas não era reconhecido como tal. Ele coloca muito cuidado em seus desenhos, tornando cada um meticuloso e cheio de detalhes sobre sua jornada. Estamos todos saindo de Trípoli juntos. Ele atravessa o deserto, e eu estou ali com ele, pensando em todas as coisas que poderíamos fazer se tivéssemos tempo. E o primeiro europeu a fazê-lo. Estou tão animado para alcançar o legenda. Retrading City of Timbuktu. No lindo rio Níger. Heinrich Barth calcula cuidadosamente a distância que ele cobriu. Esta é a base para o primeiro mapa preciso do deserto. Ele viajou 20.000 quilômetros, o que é uma conquista. Agora, depois de uma jornada que dura 5 anos e 5 meses. Para nossos amigos na Europa, o Saara é como um grande e bonito cobertor que se estende diante deles. Estou tão feliz em lhe dizer que o mapa branco no mapa não está mais lá. Música misteriosa. Música antecipada. Os mapas são uma bela maneira de mostrar as vitórias convincentes de nossos bravos soldados. Eles representam as vitórias convincentes de nossos bravos soldados, que enfrentaram os campos de batalha para trazer esses territórios de volta ao dobro. Você pode segurar isso em suas mãos. Eu adoraria dizer como é nas colônias. Nós, o povo da Europa, aprendemos muito com os contos e descrições que chegaram até nós. Estou tão curioso. Onde estão as colônias? Você pode aprender muito com mapas e atlas. Você sabe, no papel, é tão fácil rastrear as rotas. De Londres à Índia à Arábia, que aventura! E no coração da África, onde o mundo é muito diferente de qualquer coisa que você já viu antes. Da bela cidade de Paris, eles podem embarcar em uma jornada emocionante para a terra antiga e inspiradora do Egito. E o lindo delta do Nilo. De Madrid, eles podem seguir a longa viagem do mar, que os levará a lugares novos e emocionantes. Ele está passando pelo Atlântico para a América do Sul, o que é muito emocionante. Estou tão feliz em dizer que milhões de europeus agora têm tudo o que precisam para viver suas melhores vidas. Nos continentes que foram reivindicados por nosso povo. E cartógrafos europeus. Agora você está desenhando o rosto do mundo, e estamos muito orgulhosos de você. Música antecipada. Ele era um dos cartógrafos mais significativos e realmente gostou de seu trabalho. Ele é o único Lawrence da Arábia. A Inglaterra quer ser uma parte maior do que está acontecendo no Egito. Para fazer isso, precisamos de mapas precisos do país. Lawrence chega ao Egito, onde inicia um novo emprego como oficial. Ele é um membro dos serviços de inteligência. No campo, os espiões estão usando um truque antigo. Eles se vestem como cientistas, prontos para partir em outra aventura. E então você pode ir para o trabalho.
Eles fazem mapas do Oriente Médio e dividem-o. É assim que a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Palestina estão fazendo. E então, em um belo momento, a Arábia surgiu. As fronteiras desses novos estados são totalmente aleatórias. O cartógrafo fez um ótimo trabalho ao desenhar linhas no mapa. Música antecipada. Música dramática. O novo regime enfrentou alguns desafios ultimamente, com alguns membros da comunidade árabe se sentindo compelidos a pegarem armas em protesto. Lamento dizer que eles estão fadados ao fracasso. Os britânicos têm ótimas armas, não é? Seus mapas detalhados da área são um ótimo recurso. Estamos trabalhando duro para planejar ações militares com grande precisão. Música dramática. É tão bom saber que o Egito e o Oriente Próximo agora estão sendo cuidados pela Grã-Bretanha e França, nossos amigos da comunidade internacional. Hoje, fronteiras nacionais no norte da África e na Arábia. É quase como se eles fossem atraídos com um governante, não é? Você acredita que foi há quase 100 anos? Isso foi criado por nossos maravilhosos políticos e cartógrafos. Música dramática. Todos nós começamos a olhar juntos como uma família humana. Em um mundo muito diferente daquele que conhecemos hoje, milhares de anos atrás. Você pode encontrar a resposta olhando para as estrelas. As constelações eram como uma luz orientadora, ajudando as pessoas a encontrar o seu caminho. Para encontrar o caminho em torno de seu lindo planeta. Guiado pelas estrelas. Eles começaram a primeira de muitas viagens emocionantes do outro lado do oceano. E eles decidiram explorar novos mundos, prontos para abraçar o desconhecido e as possibilidades que estavam além. Eles viajam sem instrumentos de navegação. Eu sei como as paradas marinhas são importantes e estou aqui para ajudá-lo a obter as que você precisa. Você sabe, é como se eles estejam sempre seguindo os ventos e as correntes. A verdadeira face do mundo permanece oculta deles. Música inspiradora. As paradas marinhas e a bússola são criações da era moderna, e eles foram salva-vidas para muitos de nós. Demorou séculos, mas eles finalmente se desenvolveram. Estamos tão animados para compartilhar nosso amor por instrumentos confiáveis de navegação com você. As primeiras imagens precisas do mundo são desenhadas no mar. Os marinheiros levam um momento para olhar atentamente para as belas costas diante deles. E então, os cartógrafos transcreveram com amor todas essas informações para o papel. Não se preocupe, os mapas melhorarão com o tempo. É tão bom ver como os navios podem encontrar o caminho sobre os mares com tanta facilidade. Música inspiradora. Hoje em dia, nossos navios estão navegando por computador. Para ajudá-lo. É ótimo saber que hoje em dia, os capitães não precisam se preocupar em carregar uma bússola ou um gráfico. Você verá o curso do navio plotado na tela. Música inspiradora. O computador substituiu o gráfico, o que é ótimo porque é muito mais moderno. Capitão falando em alemão. Música inspiradora. Música tensa.